Bom, eu e o Vitor vamos apresentar o trabalho da disciplina MT-041, corrosão metálica. A gente vai apresentar o artigo que é intitulado Avaliação da resistência à corrosão em aço inoxidável martensítico do tipo cromo-níquel em meio marinho sintético simulando atividades em águas profundas. Os autores do artigo são Neide Aparecida, Amandio da Cruz, João Paulo, Sebastião Elias. Então, vamos começar com uma introdução. As indústrias de petróleo dos Estados Unidos e da Europa, desde o início de 1950, já registravam a ocorrência de diversos tipos de corrosão em tubulações e equipamentos empregados na extração de petróleo e gás, quando expostos a meio contendo íons de cloreto. Contudo, nos últimos anos, com o crescente desenvolvimento mundial da produção de petróleo e gás em reservas marítimas, as pesquisas para o conhecimento de novos materiais, o estudo sobre os mecanismos de corrosão, assim como os estudos para se conseguirem meios de prevenção de falhas catastróficas, têm sido cada vez mais reconhecidos como de alta importância para o desenvolvimento de novas tecnologias. A corrosão em ambiente marinho de águas profundas e ultraprofundas ocorre em condições muito específicas e é caracterizada principalmente pela ausência de oxigênio pela presença de gases como CO2 e H2S, micro-organismos e grande quantidade de cloretos dissolvidos na água. Dessa forma, se faz necessário cada vez mais estudar alternativas para diminuir o custo de manutenção com a corrosão em ambiente tão agressivo. O setor de produção e instalações de equipamentos para a indústria de extração de petróleo tem utilizado de forma crescente os aços inoxidáveis martensíticos, pois esses materiais estão se tornando uma alternativa prática e econômica para substituir os aços carbono, principalmente devido à combinação de suas propriedades mecânicas e de resistência à corrosão em meio aquosos contendo íons cloreto e CO2, os que o torna adequados em aplicações nas quais essas propriedades são exigidas, como carcaças, eixos e rotores de bombas utilizadas na extração de petróleo e em contato com a água do mar. Esses aços apresentam alta temperabilidade devido à presença de níquel e cromo, permitindo assim a produção de peças de grandes seções e geometrias complexas, mantendo a estrutura martensítica com resfriamento a ar. O objetivo do trabalho então é estudar o comportamento de um aço inoxidável martensítico do tipo cromo-níquel em meio marinho sintético nas concentrações de 20.000 ppm e 80.000 ppm de íons de cloreto, na temperatura ambiente com e sem a presença de CO2. Os materiais e métodos. Ele apresenta uma composição química comercial dentro dos limites estabelecidos pela norma ASTM A487/A487M-98, e como podem ver a composição química está mostrada na tabela 1. Para obter esse corpo de prova, ele foi tratado termicamente durante 3 horas a uma temperatura de 1050 graus, depois foi feita uma têmpera ao ar, depois foi feito um revenimento a 670 graus Celsius por 10 horas, deixando novamente o resfriamento ao ar. Os corpos de prova apresentam um diâmetro de 8 mm e espessura de 3 mm. Depois eles foram embutidos em resina poliéster de cura a frio, e o acabamento superficial foi realizado com lixas de granulometria entre 240 e 1000 mesh. Com o objetivo de analisar o comportamento da dureza do material ao longo do comprimento do corpo de prova, foi realizado o ensaio Jomini, conforme a ABNT MB 381/90, para verificar, como eu disse, se a liga apresenta uma temperabilidade uniforme. O equipamento utilizado para os outros ensaios foi um potenciostato com uma interface eletroquímica conectada a 3 eletrodos numa célula eletrolítica. Foi usado um eletrodo de calomelano saturado como referência
para medir o potencial do eletrodo de trabalho, e o contraeletrodo de platina foi usado para promover a corrente entre o eletrodo de trabalho e o contraeletrodo. O ensaio de corrosão foram realizados utilizando a técnica de curva de polarização anódica potenciodinâmica cíclica, seguindo a norma ASTM G594, com o objetivo de obter os parâmetros eletroquímicos. Essa técnica permite medir mudanças na densidade de corrente em função do potencial, iniciando no potencial de corrosão e varrendo no sentido de potenciais mais nobres, e então retornando no sentido do potencial de corrosão. Dessa forma, então, é possível obter os principais parâmetros da corrosão, como potencial de proteção, potencial de pitch, susceptibilidade ao pitch e potencial de corrosão. O pitch é um tipo de corrosão. O potencial de proteção indica o potencial abaixo do qual nenhum pit se forma, e os pits já existentes serão passivados. O potencial de proteção foi obtido diretamente das curvas de polarização no ponto de interseção, após a reversão da varredura do potencial. Vocês vão ver mais na hora dos resultados e das análises dos resultados. O potencial acima do qual os pits nucleiam e se desenvolvem é definido como potencial de pitch, e convencionou-se que o seu valor é aquele no qual a densidade de corrente aumenta acentuadamente, praticamente sem variação de potencial. E a susceptibilidade ao pitch está relacionada com a área do laço sob a curva de polarização, e assim, quanto maior a área do laço sob a curva, mais suscetível à corrosão por pitch será o material. E no ensaio de polarização anódica, as amostras foram submetidas às soluções marinhas sintéticas, né, com concentração de íons cloreto de 20.000 ppm e 80.000 ppm. Essas soluções foram feitas seguindo essa norma, a STMD 1141-90, e foi submetida nas condições com a solução aerada, que é sem presença de CO2, e solução saturada de CO2. Para a condição aerada, o pH foi ajustado para 7,6, com uma solução de ácido clorídrico, e na condição de solução saturada de CO2, a saturação foi controlada por um regulador de pressão e por um regulador de vazão de um estágio, sendo a pressão do gás foi da ordem de 0,12 MPa. Na condição de solução saturada com CO2, os eletrodos foram imersos após 45 minutos de borbulhamento de gás, o que correspondeu ao tempo de saturação da solução por CO2, e observou-se que o pH tornou-se constante em 5,1 após esse período. Bom, o resultado e a análise. Através do ensaio Jomini, foi possível obter os valores da dureza ao longo dos corpos de prova, conforme mostrado na figura 1. E os resultados apresentados mostram que não ocorreu variação significativa da dureza durante o resfriamento do ensaio, demonstrando homogeneidade na microestrutura do material. Nos metais que sofrem passivação, os baixos níveis de oxigênio podem torná-los susceptíveis à corrosão localizada, devido à dificuldade de formação do filme passivo, enquanto os altos teores de oxigênio podem favorecer a formação do filme. A figura 2 mostra as curvas de polarização potenciodinâmica cíclica desses ácidos inoxidáveis martensíticos obtidos em solução de meio marinho sintético, aerada e saturada com CO2, na concentração de 20.000 ppm de íons. A figura 3 é na solução aerada e saturada com concentração de 80.000 ppm. E a tabela 2 apresenta os valores dos parâmetros eletroquímicos obtidos através das curvas de polarização no meio marinho sintético a temperatura ambiente. Bom, o que pode observar? Que os potenciais de pitch de proteção diminuem com o aumento da concentração de íons cloreto no meio
e a susceptibilidade ao pitch aumenta nas condições de solução aerada e solução saturada com CO2, mostrando o efeito da concentração dos íons cloreto, pois sendo um ânion de ácido forte, pequeno e de alta difusividade, é responsável por introduzir defeitos nos filmes passivos, levando a uma diminuição da faixa de potencial passivo. A presença do CO2 torna o meio marinho mais ácido, como eu disse, pH 5.1. E nessa condição, o aço inoxidável martensítico apresentou uma região de passivação mais definida. Observa-se na tabela, né, que os demais parâmetros eletroquímicos, o potencial de proteção e a susceptibilidade ao pitch, não têm valores próximos. Dessa forma, o potencial de proteção e a susceptibilidade ao pitch serão mandatórios na análise dos resultados. E os valores obtidos quanto à susceptibilidade ao pitch foram menores e o potencial de proteção foi maior quando comparado com a solução aerada. Para a concentração de 80.000 ppm de íons Cl em solução saturada com o gás carbônico, os potenciais de pitch e de proteção diminuíram com a presença do CO2. Portanto, nessa condição, o efeito provocado pelo CO2 de aumentar a acidez da solução, provocando a formação de filme passivo, não foi observado. Isso nos faz concluir que o aço apresentou um melhor desempenho no meio marinho sintético com a presença de CO2 para a concentração de 20.000 ppm de íons Cl na temperatura ambiente. Aqui está as referências que o autor usou. É isso, obrigado.